Boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa Casa do Caminho para mais uma noite de reflexões e bênçãos. Continuando a nossa preparação, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. Acharemos sempre, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. Jesus, em Lucas, capítulo 11, versículo 10. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior, que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim, ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes, como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Emmanuel, por Chico Xavier. Jesus, nosso bondoso Mestre, abençoa a todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos nesta noite, com o propósito de orar, de refletir, de aprender um pouco mais dos ensinamentos do teu Evangelho, Jesus, dos ensinamentos dos Espíritos bondosos que se dedicam a nos auxiliar. Graças te damos, Mestre,
por nos ensinar o caminho, por nos possibilitar nos reunirmos nesta casa que tem por nome o caminho, que é o caminho do teu amor, Jesus, que é o caminho da misericórdia divina, que acolhe a todos nós. Nós agradecemos, Jesus, a bendita oportunidade de aqui nos encontrarmos. Agradecemos as palavras de Emmanuel, que nos desperta a consciência para cuidarmos daquilo que buscamos na nossa experiência espiritual. E agradecemos mais uma vez, porque ao nos encontrarmos reunidos nesta casa, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai de infinito amor, já reconhecemos, Jesus, em nós a vontade de buscar um pouco de luz, um pouco de paz, um pouco de autoconhecimento. Permita, Mestre, que nesta noite possamos receber o que aqui viemos buscar, espiritualmente, materialmente, por nos encontrarmos em contato fraterno com tantos irmãos. Pedimos ainda, Jesus, que permita aos bondosos orientadores espirituais desta casa envolverem nosso irmão Inácio em muita luz, em muita inspiração, para a palavra que ele veio nos trazer. Mais uma vez, graças damos, que assim seja. Inácio, fica à vontade. Muito obrigada. Você guardou os lábios também. Tá tudo certo. Prezados amigos, que nós consigamos juntos, nesta noite e nesses breves momentos, criarmos aqui as energias ou as vibrações necessárias para que os amigos espirituais, de fato, consigam estar no nosso meio. E é estando conosco que esses amigos nos auxiliem nas nossas necessidades, sempre muito variadas, mas em especial que os amigos espirituais nos auxiliem nas nossas necessidades de ordem espiritual. Jesus, naturalmente, por já ter percorrido a estrada evolutiva do progresso até estar na condição de espírito crístico, teve a oportunidade de, do alto das suas conquistas, dizer algo extremamente consolador e também estimulador do processo da caminhada que nós também encetamos na direção da perfeição. Disse ele: tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. E como Jesus tinha já recurso para um olhar panorâmico, que enxergasse o Espírito desde a sua criação
na condição de simplicidade e ignorância, e tendo consciência plena do caminho que o espírito deve percorrer, nesse caminho evolutivo, na direção da perfeição, afirmou com muita propriedade que tudo que ele fazia, nós também podemos fazer. E foi além. Ele disse que o que ele fez e que pode ser testemunhado, nós não só podemos fazer, mas que ainda podemos fazer muito mais. E Jesus não estava mentindo. Pelo contrário, ele estava afirmando com consciência de causa. Da mesma forma que um doutor, um PhD em qualquer área das ciências humanas, chegando no primeiro ano, por exemplo, do processo de graduação, dizendo aos seus alunos que tudo que ele faz, eles também poderão fazer e muito mais, Jesus o fez conosco. Só que entra um pequeno detalhe aí. Se o professor, vamos pegar lá no ensino fundamental, primeira fase, chegar na sala e disser para os pequeninos que começam uma jornada acadêmica, intelectual, e dissesse: olha, tudo que eu sei, vocês vão saber muito mais, ele também não estaria mentindo. Mas o detalhe é que, para saber tudo que o professor, tudo que o mestre sabe, o aluno deve também percorrer a mesma estrada de conquista, de buscas, de aprendizados e de desenvolvimento. Por isso, a nossa proposta nessa noite é uma reflexão em torno de uma das conquistas que durante o seu processo evolutivo o espírito deve fazer, nós devemos fazer, é sobre a conquista do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a liberdade de escolha que o espírito vai conquistando. No universo, nada é, em qualquer dos seus quadrantes, um passe de mágica ou uma benesse de alguém superior suprindo uma necessidade do ser espiritual que somos. Porque o espírito, trazendo em si, na sua intimidade, em latência, potenciais, germes e energias que devem se desenvolver, cabe a ele, nessa caminhada na estrada do progresso, ir fazendo as conquistas que lhe cabem de forma gradativa. Por mais que nós já consigamos de alguma forma, ainda que abstratamente, entender a grandeza do cosmos, da criação divina, por mais que nós possamos compreender que o Espírito traz em si potencialidades que, desenvolvidas, propiciar-lhe-ão a compreensão do conjunto das coisas, ainda temos muito pouco conhecimento de fato de quem nós somos. Nós estamos num estágio evolutivo no planeta Terra em que, de alguma forma, já temos consciência de que somos seres espirituais. Já temos consciência, sobretudo aqueles que mourejamos, que nos movimentamos em torno da crença espírita, já temos consciência de que não nos extinguiremos, de que continuaremos a nossa jornada evolutiva, realizando as conquistas que nos propiciarão a felicidade plena, que é tudo que a gente busca.
Mas, como estamos no início da jornada, ainda na condição de expiação e provas, não temos ainda sentido, não temos vasilhame capaz de compreender as magnificências da criação divina e muito menos temos capacidade de compreender o leque amplo da nossa história evolutiva. Nós ainda não temos vasilhame mental expandido para compreender a quanto estamos a caminho. Gastamos até agora para adquirir a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar milhões e milhões de anos. E ao dizer isso, fica algo tão distante de nós que dá uma ideia, se faz de conto da carochinha, ou então de uma mera elucubração, de um mero raciocínio intelectual acerca dessas coisas. Mas, sinceramente, cada um de nós que aqui nos encontramos agora, encarnados, e nos referimos também aos encarnados presentes, que, por sinal, são em maioria muito maior do que nós aqui nesta noite, nós não temos consciência ainda a quanto começou a nossa caminhada. E é exatamente dessa jornada longínqua que nos trouxe até aqui que nós vamos, pouco a pouco, conquistando o livre-arbítrio, que é a capacidade de ir fazendo escolhas. Quanto mais o espírito cresce, quanto mais ele conquista valores espirituais, mais ele vai tendo condições de entender a lógica da vida. Nós começamos a compreender que, além de sermos seres imortais, não vamos morrer nunca, o problema é que nós temos uma estreita relação com a vida corporal. Mesmo espíritas, ainda achamos que a vida é uma jornada do berço ao túmulo, o que não é verdade. Porque antes do berço, todos já existíamos. E depois da atual existência, quando ocorrer o fenômeno biológico natural da morte física, nós continuaremos a existir e com a tarefa de realizar conquistas enquanto seres espirituais na direção, na meta que o Criador estabeleceu para todos nós, que é a perfeição. Somos viajantes, somos viandantes na direção de um alvo estabelecido, inarredável, imutável. Deus, a suprema inteligência do universo, Criador de todas as coisas, criou todos os espíritos para que eles tenham um alvo e uma meta, a perfeição. Não há espírito que não vai alcançá-la. Isso é uma fatalidade divina. Ao criar os espíritos, Deus tem certeza absoluta de que todos eles, ou todas elas, as suas criaturas, alcançarão a meta. E para alcançá-la, podemos colocar tempo na esteira do tempo. Nós estamos, como sempre, estamos longe de imaginar quando começou a nossa caminhada. E por incrível que pareça, ainda estamos longe de entender a meta.
Mas já há informação para todos nós de que somos seres criados o menor possível para alcançar o maior possível e que a estrada da evolução está posta e oferecida para todos nós. Alcançar a perfeição, a meta divina, é questão de tempo, e tempo para o Criador não tem a ver com a nossa noção, a nossa medição de tempo. Bilhões, como disse, bilhões de anos foram gastos para que nós conseguíssemos desenvolver os instintos que estão internalizados em nossa intimidade. E a nossa grande luta agora, depois de ter conquistado os instintos que, como necessidades primárias, de certa forma, nos manteve protegidos, entre aspas, nós agora entramos noutra fase, que é a de domar pela razão os instintos. Eles são importantes, os instintos, por isso estão gastando bilhões e bilhões de anos para realizá-los de maneira automática. Se alguém caminhar com o dedo na direção dos meus olhos físicos, por uma ação instintiva, eu vou cerrar os olhos. Se alguém ameaçar com um golpe de violência contra mim, por instinto, sem pensar, sem raciocinar, vou criar uma posição ou uma reação de proteção. Mas até chegar nisso, foram bilhões e bilhões de anos. E eu, particularmente, ainda, embora entendendo pouco a abstração das coisas, quando diz que o ser na sua caminhada evolutiva passou pelo estágio mineral, pelo estágio vegetal, pelo estágio animal, pelo nível racional, e nos rumamos agora para a fase ou nível angelical, para em seguida alcançarmos a fase crística daqueles espíritos que já percorreram toda a gama evolutiva de que tinham necessidade para compreender a existência de Deus, para entender os propósitos divinos, para compreender claramente qual o seu papel consciente no trabalho de harmonia do cosmos. Por isso, apesar do tema, eu gostaria de me reportar ao Livro dos Espíritos. Allan Kardec, esse missionário do plano espiritual, em renascendo no planeta Terra, já com as suas conquistas avantajadas do ponto de vista intelectual, mas também moral, e tendo encarnado trazendo a tarefa de organizar um conjunto de ensinos que os espíritos superiores elaboraram para facilitar a jornada do homem pela compreensão, Allan Kardec fez isso com a maestria surpreendente. Ao organizar os ensinos que os espíritos superiores trouxeram e em fechá-los com o nome de Espiritismo ou doutrina espírita, ele, no seu trabalho extraordinário, oferece a nós outros as explicações, as ilustrações que vão nos ajudando a compreender o sentido da vida quando começamos a identificar quem de fato nós somos. Agora já não temos dúvida de que somos seres imortais. Graças aos ensinos lógicos, nos libertamos já da ideia de que morreu, acabou.
Já vamos nos esforçando para entender que nós não somos essa indumentária física, que nós não somos esse amontoado de cromossomos e de células. Nós temos um amontoado de células, de cromossomos. Nós temos um aparato, uma roupagem, um uniforme físico que nos serve como ferramenta para a nossa movimentação na esfera material, na esfera corporal. Da mesma forma que nós nos utilizamos, nos valemos da roupa como elemento de abrigo, de proteção para o corpo. Mas a roupa não é o ser. É uma ferramenta, é um objeto, é um instrumento de que ele se vale. Da mesma forma, o corpo não somos nós. O corpo é um recurso divino. O corpo é uma ferramenta, é um instrumento do qual nos valemos para ir na escola material, no nosso caso a Terra, e irmos desenvolvendo os nossos potenciais internos enquanto seres imortais. Então, Allan Kardec, a partir da pergunta 536 de O Livro dos Espíritos, ele quer entender com mais detalhe como é a influência dos espíritos nos fenômenos da natureza. Tanto é que o subtítulo em O Livro dos Espíritos, que vai abrir com a pergunta 536, influência dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E uma das perguntas desse subitem é a pergunta 540, que ela é muito instigante, porque Allan Kardec, ele vai querer entender com os espíritos sobre o livre-arbítrio, sobre a liberdade e a capacidade de escolha do indivíduo. Mas Kardec, olhando para a natureza, observando a diversidade da vida em todos os seus reinos, e sabendo que há seres já dotados de razão, da capacidade de pensar, que há seres que se movimentam com uma capacidade de pensar limitada, que é a chamada inteligência instintiva, e que antes desses ainda tem seres vivos, como os vegetais, que se movimentam de alguma forma. Kardec quis entender. Eu vou tomar liberdade, como nós estamos em família, vou pegar a pergunta 540 e vou lê-la, para depois vermos a resposta dos espíritos, para que possamos entender como é esse negócio de ir conquistando o livre-arbítrio. Nós já conseguimos, como espírito, de alguma forma, no estágio em que estamos, já ter liberdade de escolhas em algumas coisas. Porque a liberdade de escolha, ela é impressionante. Ela tem na mesma proporção, de modo contrário, a responsabilidade pela escolha realizada. Então, quando eu tenho liberdade de escolher, eu não tenho só liberdade de escolher, eu tenho a responsabilidade da escolha que fiz naturalmente, de suas consequências, de suas reações e seus efeitos. Então Kardec, ele questiona da seguinte forma, na pergunta 540, aos espíritos. Ele faz a seguinte pergunta, para os espíritos superiores que organizavam os ensinamentos, o espiritismo para nós. Olha que percepção. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito do instinto, ou de um irrefletido impulso. Ora, Kardec não era besta, olhando a natureza, olhando a vida pulsante. Ele queria saber se os seres que exercem ação na natureza fazem isso com consciência de causa usando o livre-arbítrio,
vocês fazem por efeito do instinto ou de um impulso irrefletido, sem pensar? E aí os espíritos responderam a Kardec. E eu fico fascinado com as respostas. Mas essa é muito interessante, a gente vai destrinchando aqui na medida do possível. Aí então ele queria saber se agem com consciência de causa, usando o livre-arbítrio, por efeito do instinto ou por um impulso irrefletido. E aí os espíritos disseram, uns sim, ou não. Quer dizer, uns agem com conhecimento de causa, outros não. E os espíritos continuam explicando para Kardec. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial, que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras. Imaginou os corais, as algas lá no fundo do mar, que com seus excrementos, num processo de alimentação, digestão e de defecação, vão fazendo surgir ao longo dos bilhões de anos corais que se transformam em ilhas. É uma tarefa de longa data, nós estamos longe demais lá. Mas aí eles continuam. São animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pensa lá, o ser animal menor, um unicelular qualquer, uma ameba, um protozoário, que vive única e exclusivamente para manter as suas necessidades básicas, instintivas, e sem suspeitarem, vão pouco a pouco contribuindo para que surjam ilhas, arquipélagos. E aí o Espírito continuou falando para Kardec. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Quer dizer que para conquistar o livre-arbítrio, dá para imaginar quantos bilhões de anos nós gastamos? Primeiro, para desenvolver a inteligência instintiva, os instintos. Depois, mais tarde, também ao longo dos bilhões de anos, para adquirir a capacidade de pensar. E segundo André Luiz, no livro Libertação, no capítulo 2, André Luiz vai informar que nós outros estamos no exercício da razão há apenas, então somente, há 40 mil anos. O ser humano, que já consegue pensar de modo contínuo, não de modo intermitente, como os animais instintivamente fazem, nós estamos no exercício da capacidade de pensar há apenas 40 mil anos. Gente, é tão pouco tempo, mas é tão pouco tempo, que só o planeta Terra, quando foi criado há 4,5 bilhões de anos, esse planeta foi criado por Jesus, coordenando o processo, com o auxílio de engenheiros espirituais, do nível crístico dele, e esse planeta passou por etapas, por eras, e em cada era ele foi sendo adaptado, ele foi sendo preparado, o planeta, para que as inteligências pudessem vir habitar o planeta, que é o nosso caso. Nós já pegamos o planeta, se comparássemos com uma estrada, pegamos o planeta asfaltado, mas até que o asfalto das possibilidades do planeta se estendessem para nós, tivemos a era Jurássica, por exemplo, os dinossauros,
Depois tivemos mais para cá a era dos homens primitivos, passando pelos australopitecos, até passar pelos neandertalenses e até chegarmos ao Homo sapiens sapiens. Aí sim, há 40 mil anos só o planeta tem 4,5 bilhões de anos. E nós estamos com capacidade de pensar aqui há 40 mil anos. E agora que estamos no exercício de usar a capacidade de pensar e raciocinar para começar a domar os instintos que estão vivos dentro de nós e serão o nosso patrimônio para sempre, mas precisam estar como um animal adestrado pelo seu dom, pelo domador. Nós somos domadores do instinto, mas a maioria de nós, ou todos nós, desculpe incluir vocês nesse time, todos nós aqui ainda somos assassinos em potencial. Depende única e exclusivamente da situação que se nos apresenta. Porque nós ainda não temos domínio consciente dos instintos que nós conquistamos. Os instintos precisam ser domados. E se surgir situação, aqueles que achamos que já somos, fico pensando em alguém como eu, que sou palestrante, alguém que já de alguma forma se coloca como religioso, crie-se uma situação qualquer inusitada para ver se o animal feroz que está na minha bagagem evolutiva não vem à tona. Eu não sei se os senhores viram na internet que hoje em dia tudo está na rede social. A gente não consegue contar nenhuma novidade para ninguém. Quando você conta, eu vi mesmo. Você viu no Instagram, viu no Facebook, viu aí em tudo quanto é mídia social a notícia. Mas ontem, não sei se foi ontem, esse fim de semana, foi ontem, domingo, né? Na cidade onde eu moro, teve uma cena lamentável e trágica. Terrível, dolorosa, para todos, mas eu imagino para os envolvidos. Estava um senhor de bem, um trabalhador, pai de família, um cidadão, lá na cidade. E ele então foi a uma sorveteria, acompanhado da companheira. E lá havia um senhor em desequilíbrio emocional. Tinha um senhor com transtorno psiquiátrico de alguma forma, que começou a agredir este senhor. Começou a agredir a esposa verbalmente. E, de posse de um canivete, começou pelo transtorno a ameaçar esse empresário, conhecido na cidade. E, de repente, esse empresário se viu às voltas com um instinto de proteção, entre aspas. Sobretudo, acontece com a maioria de nós, por causa do orgulho, por causa da arrogância, nós temos dificuldade de aceitar qualquer desafio, qualquer agressão. Ainda não somos Jesus, ainda não somos o Espírito Cristo. Já imaginaram Jesus com o poder que tem, com os recursos que tinham, na hora que os soldados romanos apareceram para o prender? Se eu fosse Jesus, no estágio que eu estou, e tivesse o poder que Jesus tinha, sabe o que eu ia fazer? Era uma piscada e transformava aqueles soldados em cinza, porque Jesus tinha tanto poder, tinha tanto conhecimento, tinha tanta bagagem espiritual, que ele podia manipular os fluidos com o pensamento e podia destruir aqueles soldados a pó. Mas Jesus era o Espírito Cristo, que já havia domado os seus instintos inferiores, os seus animais selvagens, e colocado os instintos a serviço da sua missão e do seu trabalho. E na hora que o soldado chega e pergunta quem é Jesus de Nazaré, ele, ao invés de disfarçar e dizer, não sei,
Deve ter saído por aí para fazer alguma coisa. Na hora que eles perguntaram quem é Jesus de Nazaré, ele levantou os braços e disse: sou eu. Ele sabia até que eles o vinham prender. E a partir daí eu preciso contar a história para os senhores. Ele foi humilhado, foi escarnecido, foi maltratado, foi vilipendiado, com dores físicas e morais, e sem esboçar uma reação do instinto primário, entregou-se mansa e suavemente ao holocausto. E no momento final, como todos sabemos, no alto do madeiro, no Calvário, depois de todo o escárnio, toda a humilhação e toda a dor, ele simplesmente olha e diz: Pai, tem dó deles. Eles não sabem o que fazem. É o pleno domínio do livre-arbítrio para escolher que tipo de reação quer ter diante do espaço. Imagina eu, se chegasse agora de volta à cidade de onde vim e topasse na entrada de minha casa a minha neta de 5 anos sendo espancada por alguém. O primeiro porrete que eu encontrasse, porque eu não tenho nenhum canivete de arma, um cara igual eu não pode ter canivete, não pode ter arma nenhuma. Porque os instintos primários voltarem à tona não custa nada. Então nem canivete eu tenho. Mas capaz que se eu visse uma cena dessa, capaz que o primeiro porrete, a primeira pedra, isso não tivesse nada, porque a primeira pesada, se eu desse conta de levantar a perna, que não dá para levantar a perna mais. Mas os instintos primários viriam à tona. Porque eu ainda não tenho livre-arbítrio total, capacidade de escolher conscientemente, de acordo com as leis divinas que regem a vida. Jesus tinha. E aí Jesus, no alto do madeiro, olha para a humanidade, movida pelos instintos ainda, pelo primarismo. Pai, tem dó deles, eles não sabem o que fazem. Nós estamos a caminho da conquista do livre-arbítrio. E nós não sabemos ainda há quanto tempo estamos em viagem. Uma coisa é certa. Uma coisa nos aguarda a todos, indistintamente. Querendo ou não, tudo é feminismo divino, a perfeição. E por consequência, quem alcançar a perfeição, alcançará também a felicidade plena. Não é só a felicidade, alcançará a felicidade plena. Quer ser feliz plenamente? Alcance a perfeição. Como faço isso? Ande na estrada do progresso. E como é que eu faço isso? Usando a bênção da pluralidade das existências. A reencarnação é um recurso divino, justo e sábio, para que nós, pouco a pouco, como aluno da escola, galgando série por série, alcancemos a plenitude da perfeição para gozarmos da felicidade plena que todos sonhamos. Neste salão aqui não tem ninguém que quer ser feliz. Só. Aqui tem todos os espíritos que desejam ser felizes plenamente. E plenamente só com a perfeição. E para terminar, a resposta dos espíritos a Kardec, falando sobre o livre-arbítrio, eu sugiro que os amigos depois em casa, quem tem o livro dos espíritos, vá à pergunta 540 para ler essa pergunta com tempo e a resposta com calma, para que a gente possa compreender a grandeza de Deus. E aí, então Kardec queria saber se os espíritos ou os seres que agem sobre a natureza agem com consciência de causa, pelo livre-arbítrio, ou se agem pelo instinto, ou se agem por um impulso. E aí nós já vimos até aqui. Mas aí ele conta: pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve.
que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo, que também começou por ser, até o anjo, o arcanjo, que também começou por ser átomo. Vou repetir, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Meu Deus, se Kardec tinha um acanhado nível espiritual para compreender o conjunto das coisas, eu penso alguém como eu. Meu Deus, a conquista do livre-arbítrio é reflexo do nosso desenvolvimento. Há coisas que nós já podemos escolher, mas ainda não temos ideia da harmonia, do cosmos e da sabedoria divina que rege a vida em abundância, como diria Jesus. Não foi isso que ele disse? Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância? É a vida que não começa no berço e nem termina no túmulo. A vida em abundância é aquela que se desdobra em todos os quadrantes do universo. Como temos dificuldade ainda de, em valendo do nosso livre-arbítrio, sufocar o primarismo e o primitivismo que conquistamos na jornada evolutiva à Terra. Por isso, amigos, ao encerrar essa reflexão monóloga, que o bom seria se a gente pudesse trocar ideia, bater papo, fazer pergunta, né? Estamos na formalidade, e aqui não vai nenhuma crítica, é nosso estágio, mas dia virá em que os nossos encontros serão momentos de bate-papo, de troca, de entendimento, mas por enquanto vamos nos exercícios primários das reflexões que são próprias do nosso estado evolutivo. E aí aceitemos a sugestão do Espírito Marco Prisco para todos nós, como exercício do ser que tem desejo de caminhar na direção da perfeição. Diz o Espírito Marco Prisco, e como é difícil viver isso. Imagina eu, velhinha, que estou há mais de 30 anos repetindo essa mensagem, morro de vergonha quando noto que eu estou igual ao papagaio, falando, mas carente ainda de vivê-la em mim, para que eu possa ter de fato o domínio do livre-arbítrio pela consciência que tenho de que sou um espírito imortal. Diz o Espírito Marco Prisco: se alguém falar mal de ti, pensa alguém falando mal de você, tá? Falando bem mal. Se alguém falar mal de ti, agradece a Deus e fica tranquilo, porque poderia te caluniar. Se alguém te caluniar, gente, imagina alguém nos caluniando. Se alguém te caluniar, agradece a Deus e fica em paz, porque poderia te esbofetear. Se alguém te bater, agradece a Deus. Imagina, gente, se alguém pensou, eu não sei o nome do senhor, mas imagina o senhor sai ali, o cara vem enfiar a mão na sua. Tá? Sim. Daquela que deixa uma marcazinha. O senhor eu não sei, que é o seu tamanho de seu evolutivo, mas o meu, se eu não fizer nada, pelo menos a vibração que eu vou mandar para ele é pior que um soco. O que eu desejar para ele, que é próprio meu estágio evolutivo. Se alguém te bater, agradece a Deus e fica em paz, sereno, porque poderia te matar. Mas se alguém te matar, agradece a Deus e fica pleno. Pior seria se tu fosses o assassino e tivesses que reparar noutra oportunidade, pela bênção da reencarnação e em obediência à lei de causa e efeito, o mal que houvesses
cometido agora. Está aí uma lição para quem quiser caminhar na direção da perfeição. É só reagir como o Espírito Marco Cristo prometeu a nós outros. Mas como ainda nós estamos com dificuldade de domar um instinto, porque nós estamos com pouco tempo de exercício na razão, vamos fazendo a caminhada, até que seremos como Jesus. Podem nos ameaçar, nos maltratar, nos ferir, e nós simplesmente diremos: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Muita paz e muito sucesso na conquista do livre-arbítrio.